Hoje, último dia de janela de transferências do São Paulo. Será que vem alguém? Pode sair alguém? O que o São Paulo tem hoje? O que ele pensa para o seu atual elenco? Primeiro ponto, o São Paulo não tem nenhuma negociação neste momento, seja para saída, ou seja para chegada de jogadores. Então esse dia 3, que é o último dia da janela, deve ser bem tranquilo pro tricolor paulista. O São Paulo até chegou a monitorar alguns nomes que se destacaram nos estaduais, mas há um entendimento de que dentro do elenco há realmente opções mais viáveis. Por conta das dificuldades financeiras, o São Paulo entende que dentro do seu plantel tem algumas lacunas que podem ser preenchidas. O Crespo, ele gostaria, depois de todas as contratações, ele gostaria de contar com 3 peças. A primeira peça seria a do camisa 5. Ele testou o Luan contra o Palmeiras, ele confia no Luan e acredita que o Luan pode desempenhar esse papel. Em outras ocasiões, você tem Pablo Maia, você tem Necrute e você tem também o Matheus Ferreira para subir das categorias de base. O Crespo também gostaria de ter um 8 dentro do seu plantel. O Diógenes pode ser essa opção. O Alisson está retornando, está de volta, logo também será relacionado. Eu vou trazer mais detalhes depois, mas um ponto interessante é sobre o Moreira. É bem factível de que o Moreira não seja comprado pelo Porto. E o Moreira também pode fazer as funções de volante. O Crespo sabe disso. E o jogador pode acabar sendo utilizado pelo Crespo nessa função, já que na lateral já tem Lucas Amon, já tem Mike, já tem Cedric Soares. Então é um jogador que para o futuro, não muito distante, já vai ser observado pelo técnico Hernan Crespo também para atuar nesse setor. E o outro é de um camisa 11, mas com essa mudança de esquema, o Crespo entende que não precisa, até porque ainda tem Luca, tem Ferreirinha, tem TT, tem jogadores que podem jogar pelos lados do campo para fazer essa função de camisa 11. Então, por hora, o São Paulo entende que dentro do seu plantel tem soluções e que o elenco está fechado para a sequência da temporada. É obviamente que até lá, na próxima janela do meio do ano, durante e após a Copa do Mundo, será feita uma nova análise que vai que 1, 2, 3, batendo na madeira, tem algum lesionado, alguma oportunidade de mercado, mas hoje o São Paulo entende que fez um bom mercado e que o elenco está fechado. Você concorda com essa decisão ou você acha que o São Paulo deveria buscar outros nomes? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Kevin Vargas, do Charlotte FC, é o novo rumor do São Paulo. Ele foi ventilado no Tricolor Paulista, tem até site colocando e acreditando que o São Paulo e o Atlético Paranaense estariam de olho na situação do atleta, mas a parte do São Paulo não procede. Eu dei aqui vim querer desmentir e tal, mas a gente vai checar. Muitos de vocês perguntam em comentários, em várias redes sociais, então a gente tem que trazer aqui e esclarecer essa situação. Esse jogador ele tem contrato até dezembro de 2027 com a equipe estadunidense e tem uma cláusula automática que permite renovar por mais um ano. Ele disputou 41 jogos no ano passado com 8 gols e 4 assistências, tá? Ele tem ao todo 110 jogos pelo Charlotte FC. Foi um nome aí pautado, falado como jogador de São Paulo, como interesse, mas fui checar essa informação e me falaram que nem sequer sabem quem é esse jogador. E vocês sabem que eu tenho também um bom contato, um bom trâmite ali com o pessoal do Scout. Também me falaram que em nenhum momento eles chegaram a procurar informações, a buscar mais alguma situação referente a esse jogador. Então, se você vê aí essa situação desse Kevin Vargas, jogador de 24 anos, atacante, não procede, não é um jogador que o São Paulo está de olho neste momento, tá bom? Bora continuar mais detalhes agora sobre uma informação um pouco mais polêmica. O São Paulo ele vai levar a sério a Sul-Americana, tá? E aí eu vou trazer mais detalhes sobre isso. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para Mandaká. Você pode usar o cupom Alexander para você ter R$40 de desconto. Aproveite e não perca tempo com as delícias da Mandaká. Crespão vai levar a sério a Copa Sul-Americana, tá? Há um entendimento, e não só o Crespo, tá? Mas há um entendimento de Crespo, elenco, comissão técnica e diretoria. Que o São Paulo, por mais que não tenha um elenco vasto e recheado, o São Paulo tem que entrar para as competições para competir. Daqui para frente, o São Paulo terá Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. E o Crespo vai tentar, ao máximo possível, disputar em todas as frentes, mas obviamente sempre priorizando o Campeonato Brasileiro. Então a ideia é, se o São Paulo estiver numa situação confortável no Brasileirão, um ou outro jogo você pode poupar para priorizar as Copas. Mas, se isso não acontecer, a prioridade vai ser sempre o Campeonato Brasileiro.
há uma ideia internamente de que o São Paulo pode acabar competindo em todas as frentes. Então a Copa Sul-Americana será levada a sério. Até conversei com mais detalhes para entender e o que foi me dito foi o seguinte: a depender do chaveamento, a depender do grupo, o São Paulo pode até ir com uma equipe alternativa na fase de grupos, né? Até se eles viram, né, que em outras oportunidades, Corinthians, Atlético Mineiro, outras equipes pegaram grupos, fase de grupos um pouco mais acessíveis. Então eles podem fazer uma dosagem nesse quesito, mas que eles pretendem sim levar a sério a Copa Sul-Americana por ser uma competição que é um título internacional, dá vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América direto. Então, é de fato uma competição que o São Paulo não vai abandonar. O Crespo até foi campeão em 2020, o São Paulo chegou, o Crespo foi campeão em 2020 pelo Defensa e Justiça, o São Paulo chegou na final em 2022, acabou perdendo naquele fatídico dia. Lembrando que a Copa Sul-Americana, o sorteio será no dia 3 de março, né? Então será hoje. E, aliás, ele começa, né, no dia 3 de março e depois vai até o dia 21 de novembro. O sorteio está marcado para o próximo dia 19. Beleza? O que você acha dessa decisão? Você acha que tem que levar a sério a Copa Sul-Americana? Perdão, eu confesso que assim, Alex, eu colocaria a Copa Sul-Americana como segundo plano. Eu iria com o time principal para o Brasileiro e para a Copa do Brasil, até por questões de valores. E na Copa Sul-Americana eu jogaria com uma equipe alternativa. E aí, conforme você for passando de fase, eu acho que pode vingar. O nível técnico, e óbvio, vai depender muito do grupo, mas o nível técnico da Sul-Americana é abaixo, principalmente na fase de grupos. Por mais que passe só um. Tem o Coquimbo Unido, tem esses times assim, que são assim, num nível bem abaixo. Então eu acredito que, por exemplo, tá, o Crespo tem esse time titular agora. Vocês acreditam que para uma fase de grupos o São Paulo não consegue passar com Coronel no gol, Mike, vamos lá, vamos botar Ferrarese e Dória para jogar, e aí você pode revezar com o Tolói também. E aí na esquerda você pode botar o Wendel para ver se o Wendel vinga de vez, ou você pode botar o Nicolas para ter maturidade. Aí você faz o meio campo com Negrutti para dar rodagem para o Negrutti, ou até você pode colocar o Luan nessa, agora que o Luan virou titular, mas você pode botar o Luan para ter mais rodagem. Vai, o Luan, Jorginho, Alisson, que está de volta, aí vai ser utilizado, então, não gostaria, mas minha opinião um pouco importa nisso. E o Cauli. E lá na frente, você pode montar um ataque com André Silva e Tapia. Esse time não consegue passar da primeira fase da Copa Sul-Americana, conforme os grupos que a gente vem vendo aqui. Não deixa o Alisson pro escambau. Dane-se Alisson. Bota lá um Negrutti, um Hugo Leonardo, sei lá, bota um Ferreirinha para ter mais alguém no ataque, sei lá. Mas será que esse time não é capaz de passar de fase, ou pelo menos de ficar em segundo lugar e ir para os playoffs da Sul-Americana? Eu acho que é bem factível. Então, Alex, a primeira fase, principalmente, eu iria com uma equipe bem alternativa, aproveitaria os jogadores que estão sem minutagem para eles terem rodagem, um ou outro da base também para jogar. Eu iria dessa forma, mas eu quero saber a sua opinião aqui também nos comentários. Tá bom? O que você acha disso tudo? Para a gente fechar, agora o técnico Hernan Crespo terá 10 dias, ou melhor, agora 9, né? Porque estamos no dia 3, mas ele vai ter 9 dias agora para poder preparar esse time. A ideia é recuperar alguns jogadores, deixar o Danielzinho 100%, o Luca. A ideia é aumentar a sessão de treinamento para dar um equilíbrio na parte física para todos os atletas, porque normalmente quem vai jogando mais vai ficando melhor fisicamente. Então a ideia é você dar essa rodagem para o grupo, ter também algumas atividades um pouco mais pesadas, coletivos, para você poder variar o time. Até do que eu tenho de informação, a ideia do Crespo também neste período é promover um coletivo, provavelmente que pode acontecer no sábado, tá? De você pegar alguns jogadores da base, seja do sub-20 ou seja do sub-17, fazer um mesclado e aí você poder fazer um contra com os jogadores profissionais e os da base. Então, às vezes, você vai relacionar 23, 24, vários jogadores da base para ir lá, aí você faz pelo menos um tempo, 45 minutos, o time A joga com os da base, o time B joga com outros da base, o time C
com os da base e alguns outros jogadores do São Paulo acabam complementando. Então a ideia seria realizar o jogo treino, seria também fazer todos os detalhes para essa semana, ou melhor, para esse mês de março, que dentro do São Paulo tem sido visto como muito importante. Por quê? O São Paulo pega no dia 12 o Chape, dia 15 tem o Bragantino, dia 18 tem o Galo e dia 21 tem o Palmeiras. Então são 4 jogos de maneira consecutiva pelo Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo entende que é muito importante manter essa boa sequência para se manter lá no topo no Campeonato Brasileiro. Não pelo título, obviamente que ainda não se fala de título, mas para ter uma tranquilidade dentro do Campeonato Brasileiro. São Paulo hoje, por exemplo, tem 10 pontos conquistados. Se conseguir, 9 pontos aqui, se conseguir vencer as 2 em casa, que é difícil contra o Palmeiras, mas estamos em casa, vencer também contra a Chape, já são 6 pontos. Se contra o Bragantino conseguir também o resultado positivo, já que contra o Atlético Mineiro na arena lá a gente não ganha lá em BH do Galo sei lá quanto tempo, eu acho que 9 pontos é bem factível. Você chegaria a 19, chegaria bem perto ali de uma meta ali de você ficar com uma pontuação tranquila. Então isso é bem visto também internamente para que o Crespo tenha essa tranquilidade, essa paciência para poder trabalhar. E aí quem sabe quando voltarem as Copas, quando começarem as Copas, o Crespo também tem um pouco mais de tranquilidade para poder rodar o time e acabar preservando em uma ou outra situação visando as Copas. Beleza? O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Muito bem-vindo. Se você for torcedor do São Paulo, comenta aqui embaixo se você já se recuperou do tombo que levamos nesse final de semana. Tombo este fruto de uma puxada de tapete costumeira que fazem com o São Paulo. E provavelmente, se tiver algum palmeirense assistindo esse vídeo, de cara ele vai me chamar de clubista. Só que não foi só o São Paulino que se revoltou com isso, não. Se liga nisso. O que as entidades brasileiras, CBF, né, a entidade que faz ali o futebol, organiza o futebol do Paulistão, estão esperando para tomar providências? Porque são mais e mais jogos em que o Palmeiras é favorecido. Onde que isso daqui não foi pênalti, mano? Roubaram o São Paulo mais uma vez. A melhor palavra para definir esse lance aqui é roubo. E aí sabe o que acontece depois? Gol do Palmeiras. Então, não tem como passar a mão por cima disso aqui. É no Campeonato Brasileiro, é também no Paulistão. A única coisa que onde não acontece aqui é na Libertadores, que lá tem de fato uma arbitragem mais verdadeira. Isso aqui é ridículo, mano. Ridículo! Eu teria nojo, eu teria, mano, vergonha de chegar nas redes sociais ou em qualquer lugar e dizer: meu time Palmeiras está na final, porque foi roubado mais uma vez. Claramente o São Paulo foi roubado na casinha dos porcos. Ó, essa imagem aí é perfeita. Perfeita. Bom ele é. Ele não é ótimo. Dá pra ver perfeitamente. Foi o movimento natural e foi pênalti. Sim, perfeito. Ué, se o cara chutou a bola no gol, eu tô aqui no movimento natural, a bola bateu e não tá impedindo o gol, é pênalti. Cara, É simples. foi tanto pênalti que a gente vê o Gustavo Gomes colando o braço nas E costas assim, instantaneamente. Isso não se faz. Verdade. Revolta geral, também pudera, né? Ninguém aguenta mais. O palmeirense pensa que o povo persegue o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem nada de especial pra gente perseguir. Né? Acontece que as paradas que estão rolando são assustadoras. Tem um jogo, 2 times em campo. Se um deles é o Palmeiras e tem um erro de arbitragem, meu amigo, as chances do Palmeiras ser beneficiado com esse erro são altas, como aconteceu ano passado quase inteiro. Estava eu pensando cá com os meus botões. Esse ano começou cedo, né? Naquela partida contra o Fluminense que rolou na semana passada, o Palmeiras teve 2 saídas de bola, no primeiro e no segundo tempo. Nunca vi isso. Até porque foi algo inédito no futebol mundial. E rolou aquele pênalti escandaloso em cima do Vitor Roque, que veio correndo, perdeu o tempo da bola, viu o Fábio vindo, deixou o pé e pulou. Aí o árbitro marcou. E agora contra o São Paulo, esse pênalti que não deram. A bola pegou, ela lambeu o braço do Gustavo Gomes e nem pro VAR a árbitra foi. Essa árbitra que falam que é tão boa. Falei no vídeo passado, ela é boa para enganar trouxa. E o motivo não é porque é mulher não, tá? É porque é mais do mesmo. E eu tenho a impressão que contra o Palmeiras, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser o que for, vestir o uniforme da arbitragem e pôs o apito na boca, a qualquer momento vai acontecer algum erro, algum lance polêmico, e esse erro vai beneficiar o Palmeiras. E nesse último choque rei não foi diferente. O que teve de diferente no pós-jogo foi o Rui Costa que resolveu
soltar os cachorros, né? Foi lá, desabafou. É uma coisa que a torcida sempre pediu. Algum representante que fosse lá e falasse por nós. E por um milagre futebolístico aconteceu dessa vez. Já o palmeirense também tem quem fale por eles. Só que essa já é mais frequente, né? A Leila Pereira. Ela estava indo até bem no discurso, só que depois ela derrapou na curva, não se aguentou e mandou uma indireta para o Rui Costa. Eu acho que não é uma postura de uma dirigente de um clube de futebol. Eu não vou terceirizar responsabilidade para agradar, para ficar bem perante o meu torcedor. Eu acho que o que o torcedor quer é uma administração séria, uma administração com credibilidade, uma administração onde você honre o seu cargo. Então é isso que eu faço. Vocês nunca vão ver a presidente do Palmeiras se destemperando por causa de erro, de um suposto erro de arbitragem. Eu não vou fazer isso para agradar, para ficar bonita perante o meu torcedor. E eu tenho certeza também que a arbitragem está tentando a se aprimorar e melhorar os seus profissionais. Então, eu não vou fazer isso. Eu não tenho dúvida, se eu fizesse, já iam dizer que a presidente do Palmeiras é histérica por eu ser mulher. Que quando é homem não é histérico. Não é, quando é homem ele é combativo. A mulher é histérica. Mas o homem é histérico também. Vocês viram aqui agora recentemente, ontem. Ridículo, sabe? Então... Mas é claro que a Leila Pereira não vai reclamar da arbitragem. Porque não tem motivo. Seria como uma criança reclamar do Papai Noel. Nos jogos do Palmeiras, geralmente quem se beneficia através dos erros ocasionais da arbitragem é o próprio Palmeiras. Os adversários quase sempre se lascam com isso. A Leila tinha que agradecer essas obras do acaso, não criticar. Se bem que tentar defender é uma forma de agradecimento, não é? Mas enquanto a Leila Pereira está alfinetando, mandando indireta, olhando para os outros, por trás dela está o Abel Ferreira reclamando da arbitragem, quase sempre. Alguém precisa explicar para ela que sempre vai um da comissão técnica expulso por reclamar da arbitragem. E pasmem, na última rodada do Campeonato Brasileiro, quem foi expulso foi o próprio Abel Ferreira. E foi expulso porque falou para auxiliar. Você é cega? Não viu que o lateral era para o nosso time? Baralho. Tudo isso em alto e bom tom. Que indelicadeza com uma mulher, né? E até agora eu não ouvi a senhorita Leila Pereira se pronunciar com relação a isso. Você ouviu? Mas tudo bem, né? É apenas uma chefe protegendo os seus. Assim como o cidadão chamado Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista de Futebol, fez com a árbitra Daiane Muniz. Prepare os seus ouvidos e ouça o que ele disse. Ao longo dos anos da minha vida no futebol, escuto muito sobre todos os assuntos. A arbitragem é um que cuido com mais carinho. Para mim, quando tem pessoas que acham que a arbitragem acertou e tem pessoas que acham que a arbitragem errou, eu parto do princípio e afirmo a vocês que a arbitragem acertou. Primeiro, precisamos ressaltar como estão sendo polêmicos, nos últimos anos, os confrontos entre Palmeiras e São Paulo. Tivemos em Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro. Precisamos rezar um pouco mais antes de Palmeiras e São Paulo para que eles passem, independente da competição, mais ilesos de polêmicas. Entendeu, né? É só rezar. Rezar, meu povo, rezar e contar com a justiça divina no futebol brasileiro. Porque a do homem falhou, e falhou miseravelmente. Mas é o seguinte, antes de fechar esse vídeo, eu vou fazer um desabafo aqui. No vídeo anterior, e até nos cortes que eu joguei nas redes sociais, eu percebi que muitos são paulinos estavam indignados com a forma que o São Paulo jogou contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras entrou para jogar um clássico em uma semifinal. E o São Paulo entrou para passear. Foi essa a impressão que nos passou. Até aí eu concordo, tá certinho. Mas usar esse argumento para rebater o fato do roubo, aí eu já não gostei. Tipo assim, tudo bem, a arbitragem roubou o São Paulo, mas o São Paulo não merecia ganhar porque não jogou nada. Peraí, é assim que funciona? Só vence uma partida quem joga melhor? Eu acho que não é bem por aí, né? Futebol é bola na rede. Às vezes o time tá dominando a partida toda, vai lá e toma um gol e perde o jogo. Agora quando joga mal, tá tudo bem ser roubado? Pode passar? Bora pra próxima? E na minha opinião, mais revoltante do que o São Paulo jogar mal nessa partida é ser novamente roubado. Ser novamente prejudicado contra o Palmeiras de novo. E outra coisa que me incomodou bastante são os ataques em cima do Luciano e do Lucas Moura. Porque o Lucas Moura não quis jogar no sintético, não entrou em campo, o Luciano tampouco, jogou porcaria nenhuma. Mas você viu que o Crespo aprontou com o meio de campo do São Paulo? Reclamar do Luciano e do Lucas Moura é a coisa mais fácil que tem. Qualquer um faz isso.
Mas você reparou no meio-campo de São Paulo com Luan e Bobadilha juntos? O meio-campo com esses dois juntos fica mais pesado do que um hipopótamo, não tem como. O Abel Ferreira, matuto que é, ele percebeu isso daí antes da torcida. Ele meteu 6 caras, enquanto São Paulo tentava sair triangulando bola, tinha 6 caras no campo de defesa de São Paulo e uma linha de 4 no meio-campo. O único cara do meio-campo de São Paulo que tinha para fazer uma ligação ali era o Marcos Antônio, e tinha 2 do Palmeiras com ele. O Bobadilha não tem habilidade, ele se destaca quando tem o Danielzinho e o Marcos Antônio com ele. Agora quando joga com o Luan os caras estavam deixando para o gramado sintético marcar, porque o outro que sobrava ia para o Lucas Moura, ou seja, Lucas Moura e Marcos Antônio com 2 marcadores cada um. Acabou, rompeu a ligação. O Luciano e o Caleri passou fome lá na frente. Eu vi gente dizendo que o Luan não tem culpa. Olha só como jogou o Lucas Moura e o Luciano. Eu concordo, o Luan não tem culpa mesmo. Quem tem culpa é o Crespo que escalou ele. E tem um pessoal que defende o Luan usando o seguinte argumento. Ah, o Luan é muito São Paulino. Ele gosta muito do São Paulo. Ele tem muita vontade de jogar. Ah, é? Esses são os critérios? Ser São Paulino, gostar muito do São Paulo e ter vontade de jogar? Então amanhã eu vou entregar currículo no São Paulo, porque eu tenho tudo isso. E daqui a pouco eu vou lá gravar o meu DVD. Agradeço muito pela sua permanência até esse momento do vídeo. Não esqueça o like, se inscreva no canal. E outro ponto, que ela fala que é sobre terceirizar a culpa, né? Que é botar a culpa na arbitragem, terceirizar, e o clube fica na zona de conforto. Também acho que ela tem razão. Só que ontem eu não vi isso. Ontem eu vi, irmão, muita gente largando o Serol pra cima do Crespo. Ah, que o Lucas não jogou nada. O Luciano, que o Luan, irmão. O que mais teve ontem foi crítica pro time. Né, domingo, no caso. Eu vim aqui e falei, acho que 2 minutos de arbitragem foi muito. E falei 15 minutos do time do São Paulo. Só pra pegar meu pai de jogo. Né? O São Paulo jogou mal pra cacete. O São Paulo, por desempenho, não mereceu passar. O Palmeiras jogou melhor que o São Paulo. Entendeu? Isso é um fato. Não tem que terceirizar a culpa. A questão é que tem muitos e muitos erros contra o São Paulo, especificamente em jogos contra o Palmeiras. É algo armado? Não tô falando isso, tenho nenhuma prova. Evidentemente, vocês nunca me viram falando isso. Agora, é um histórico já que... Não, eu não me lembro qual foi o último choque aí que não teve problema com a arbitragem. Depois daquele jogo de 2022 que os caras sumiram com a imagem do VAR, que é uma vergonha e é um erro, claro, não vou aqui ser hipócrita, muito pelo contrário, que foi tava 2-0 pro Palmeiras, 2-0. Aí teve o gol do Caleri, né? Na verdade foi o gol do Luciano. O Caleri sofre o pênalti e os palmeirenses reclamam que estava impedido. Aí os caras sumiram com a imagem. Primeiro que eu não sei se estava impedido porque não tinha imagem. Se não tem imagem, não tem como saber se estava impedido não. E é uma vergonha, evidentemente, eles terem sumido com a imagem do VAR, que tinha que ter, e todo mundo que reclama tem razão, não vou tirar esse mérito aqui. Agora, depois de 2022, que teve esse lance que sumiram com a imagem, em 2023, no ano seguinte, o São Paulo foi prejudicado lá no Allianz Parque, na Copa do Brasil, que é um lance que ninguém fala, mas eu falo. E eu sempre vou lembrar desse lance aqui, porque eu nunca esqueço. Tava 1-1 o jogo, lá no Allianz Parque, jogo de volta na Copa do Brasil 2023, que a gente ganhou, 1-1. Teve uma cobrança de falta do São Paulo, o Caleri faz o gol. O senhor Anderson Daronco anulou o gol, porque ele deu uma falta do Diego Costa no Zé Rafael. O cara subiu pra cabecear normal, e o Daronco anulou o gol do Caleri, alegando que foi uma falta do Diego Costa no lance do gol, né? Que foi um absurdo por completo, né? Uma bizarrice anular aquele gol. E ninguém fala mais desse lance, mas eu falo, em 2023, né? Se o São Paulo foi beneficiado em 2022 quando sumiram as imagens, em 2023 já foi prejudicado, porque como a gente ganhou o jogo, ninguém fala, né? Mas o São Paulo foi lá, ganhou e tava 1-1 aquele jogo. Se o Palmeiras faz mais um gol, por exemplo, 2-1, ia pros pênaltis, que a gente ganhou o primeiro jogo por 1-0, então aquele gol anulado, absurdo, poderia fazer muita falta. Ainda bem que não fez, porque a gente foi competente, né? Além de passar do Palmeiras, da arbitragem também, fizemos 2-1, ganhamos o jogo. Em 2023 isso. Em 2024 teve aqueles erros absurdos do Candançã no Paulista na primeira fase, que teve um pênalti marcado do Palmeiras, um no Luciano que não foi marcado, e o senhor Candançã não expulsou o Rios quando ele quase quebra a perna do Pablo Maia. Não expulsou, né? Que foi no gol do São Paulo. O Richard Rios foi tentar desarmar o Pablo Maia, irmão, quase quebra, né? O Pablo Maia no meio, um lance absurdo, e não expulsou. 2024 foi isso, né? 2025, a gente foi eliminado do Paulistão com aquele lance bizarro do Vitor Roque, aquele pênalti patético, absurdo. 2025 de novo, teve o jogo do Ramon Bate-Abel, né? Que não marcou aquele pênalti absurdo, que era a gente ia ter a possibilidade de fazer 3-0. Né? Eu falei que teve lance de expulsão também que não expulsou. 2025 foi isso, né? Em 2026, ontem, né, no domingo no caso, a gente foi prejudicado de novo. Teve um pênalti bizarro pro São Paulo, teve. Só que teve um claro que não foi marcado quando tava 1-0. Aí ela compensou quando tava 2-0. Né? E compensou. Né? Então, é já um absurdo o que vai acontecendo nos choque reis. O São Paulo foi beneficiado em 2022? Foi. Mas lá pra cá teve uns 5 choque reis já, ou mais, que a gente é prejudicado. Até quando vai ser assim? É 10 anos pra compensar 2022? Vai ser isso? Só pra gente saber. Né? Então, a gente reclama muito mais, porque a gente é muito mais prejudicado. Tem nem comparação. Né? Tem nem comparação.
É claro que quem é mais prejudicado reclama mais, isso é normal. Vocês não reclamam tanto porque vocês são mais beneficiados do que o contrário, né? E outra, Leila, o técnico do seu time, que é o Abel, o que mais faz é criticar a arbitragem e transferir responsabilidade. O que ele mais faz é isso, falar de arbitragem, que é isso, que é aquilo. Muitas vezes não joga porra nenhuma e põe culpa na arbitragem. Aqui, quando o São Paulo não joga nada, a gente reclama do time. Como eu falei, no pós-jogo de ontem, a gente falou 2 minutos de arbitragem e quase 20 do jogo, né? Não falei que o São Paulo perdeu só por causa da arbitragem, entendeu? Então, irmão, cada um com seu cada qual, né? Aqui a gente sempre vai criticar o time quando tem que criticar e vamos defender quando tem que defender em relação à arbitragem, né? Então, acho que alguns pontos até tem razão, né? Que tem gente que fica aí, né? É destemperado, não sei o quê. Cara, que cansa, irmão. Todo choque rei agora é a mesma coisa. Uma hora, né? Perde a paciência aí. Enfim, vamos seguindo aqui agora, meu parceiro. Bora falar sobre a renovação do Lucas, tá? Que ainda não teve nenhum avanço em relação à renovação aí do Lucas, tá? Muita gente já tá aí, pô, não tem que renovar, porque ele jogou mal domingo, né? Aquela coisa toda aí. Segundo Alexandre Vieira, a renovação de Lucas Moura segue em pauta no São Paulo, mas as conversas ainda não avançaram para a parte financeira. O Lucas é tratado como uma das principais referências do elenco, tanto pelo desempenho em campo, quanto pela liderança no vestiário. Uma eventual atuação, uma atuação abaixo contra o Palmeiras, não altera o entendimento da diretoria sobre a importância do jogador e o desejo de manter no elenco. É óbvio que não vai deixar de renovar com ele porque ele jogou mal, né? Ninguém renova o contrato de um jogador porque ele jogou bem pra cacete um jogo e também não deixa de renovar porque ele jogou mal contra o Palmeiras. É óbvio, né? Você tem um entendimento que o jogador ele é útil e importante, tem que renovar, ou ele não é útil e não tem que renovar. Não é por causa de um jogo, né? O Lucas jogou bem outros jogos, jogou mal, né? Ele teve uma evolução ali, uns 4, 5 jogos seguidos, aí não entrou bem contra o Coritiba, contra o Palmeiras também não jogou bem mal o Lucas, né? E até normal ele jogar mal no gramado sintético, porque ninguém joga bem no gramado sintético, né? Só você olhar que todo mundo do São Paulo jogou mal, porque aquele gramado é um lixo de plástico, então natural aí também você vê os jogadores jogando mal no sintético, não tem nenhuma super novidade. Então é óbvio que a atuação ruim do Lucas não vai deixar, né, dele ser importante ou vai deixar de renovar com ele, vai renovar do mesmo jeito, a gente imagina, apesar que as conversas não avançaram aí, como o Alex Oliveira comentou, vamos aguardar aí os próximos capítulos, tá? Olha aí, São Paulo arrecadou R$503 mil com as partidas de mata-mata do Paulistão. No jogo contra o Bragantino, o São Paulo aí, né, recebeu cerca de R$140 mil e no Choque Rei em Barueri, o São Paulo ficou com R$360 mil. Gabriel Gera é da onde? Premiação? Não. É uma parte da arrecadação, né, da bilheteria. Como o jogo, por exemplo, Bragança Paulista é só um jogo, né, então a renda ela é dividida, né, 35% da renda é pro time visitante, no caso o São Paulo foi visitante contra o Bragantino, então 35% da renda lá em Bragança foi pro São Paulo, que foi R$140 mil. E domingo em Barueri a mesma coisa, São Paulo ficou com R$360 mil, né, dessa renda de bilheteria lá de Barueri. Jogo único, então o visitante também tem direito a uma porcentagem aí, né, por ser um jogo só e evidentemente o jogo ser com o mando do Palmeiras e também do Bragantino, como foi nas quartas, então o visitante tem direito aí a uma porcentagem, né? R$503 mil não é nenhum dinheiro de outro mundo, né? Não é pra time de futebol. Claro que pra mim e pra você é, mas pra time de futebol não é. Mas deve pagar o direito de imagem de alguém, imagino eu, né? Com certeza deve pagar algum direito de imagem aí que o São Paulo tá atrasado. Com certeza já dá pra usar pra pagar a conta de água lá do Morumbi, de luz, não sei. Mas pra alguma coisa esse dinheiro vai ser útil aí, por mais que não é nada de outro mundo, evidentemente. Após a última partida no Choque Rei quando São Paulo foi roubado, o elenco ganhou dias de folga, pois a próxima partida será somente no dia 12 contra a Chapecoense no Morumbis, válida pelo Campeonato Brasileiro. E segundo o portal de notícias OneFootball, o São Paulo selou a contratação do volante Vitor Noé. O nome do atleta apareceu no bid para reforçar a princípio o elenco de Cotia. O jovem e promissor talento jogou 4 anos no Jabaquara da Série A4 e teve passagem pela Portuguesa Santista em 2021. Ele se soma a mais alguns nomes que recentemente chegaram a Cotia para serem trabalhados e analisados ao longo de 2026 após as muitas saídas, dispensas e subidas de alguns nomes para os profissionais. Vitor será observado pela comissão técnica de Hernan Crespo. Com nova gestão, o clube segue em frente na sua busca por excelência na formação e descobrimento de novos talentos. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo deve priorizar a Sul-Americana, onde tem mais chances de conquistar o título, ou deve priorizar competições de maior peso financeiro como o Brasileirão e a Copa do Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários, ela é muito importante para que a diretoria saiba o que pensa o torcedor são paulino.